Este problema aqui é do Halliday, volume 2, tá? Então, a gente tem aqui, temos que determinar qual é a elevação de essa barra aqui, que sofre uma tensão térmica e, portanto, ela tem um comprimento inicial L0 de 3,77 metros. Como ela não tem espaço para suportar essa tensão térmica, né, algum tipo de compensação da tensão mecânica, ela acaba empenando e ficando nessa posição final aqui, né? Tá aqui L0, desculpa, e aqui tá então o comprimento final, porém, por meio dessa fissura, sofre uma elevação X. Então, conhecendo as equações da dilatação linear e algum outro método, nós temos que determinar quanto mede essa elevação aqui. Bom, para isso é importante retomar, né, que a dilatação linear ΔL vai depender do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação do material, que aqui nesse caso foi informado, esse -6 é um expoente, e da variação de temperatura, ou seja, a dilatação é diretamente proporcional a essas três variáveis aqui, tá? Por outro lado, a geometria do problema está nos mostrando aqui, né, que essa elevação x aqui corresponde a um dos catetos em que a metade do comprimento final é a hipotenusa e a metade do comprimento inicial é o outro cateto. Então, a gente pode escrever para esse problema aqui, a determinação da elevação x pode ser obtida por Pitágoras em função desse triângulo retângulo formado aqui. X ao quadrado mais comprimento inicial, metade do comprimento inicial ao quadrado, isso aqui vai ser igual ao quadrado da nossa hipotenusa, que é o comprimento final ao quadrado. Então, conhecemos o comprimento inicial, mas não conhecemos o comprimento final. Mas o que podemos intuir? Que o comprimento final de uma barra, de um cabo, um fio qualquer que sofre uma expansão térmica, vai ser o comprimento inicial mais a dilatação ΔL. Claro que a gente vê aqui, se a variação de temperatura for negativa, a dilatação ΔL vai ser negativa e, portanto, na prática vai ser uma contração do material. Por outro lado, se a variação de temperatura é positiva, e no nosso caso aqui a elevação de temperatura é de 32 graus, então, sendo a variação de temperatura positiva, a dilatação também será positiva e, portanto, o comprimento final é maior que o inicial. Então, poderíamos colocar assim, se a variação de temperatura é maior do que zero, então nós temos que o comprimento final é também maior que o comprimento inicial. E se for o oposto, obviamente, invertemos essas relações aqui de comparação. De outra forma, o comprimento final que nós temos que determinar, comprimento final, ele pode ser expresso e assim está nos livros, tá? Então é importante reconhecer essa equação. Ele é o comprimento inicial mais a própria dilatação, que é L0 alfa ΔT, ou seja, mudando a cor para destacar, o comprimento final de qualquer barra, cabo, fio que sofre uma expansão linear, eu posso colocar aqui o L0 em evidência, dividido por ele mesmo vai ficar 1, mais alfa ΔT. Então, a partir dessa expressão, é possível, para várias situações, determinar o comprimento final de algum material, alguma barra, enfim, que sofreu uma expansão térmica em função do coeficiente do material e em função da variação de temperatura, tá? Já essa expressão aqui, ΔL, essa aqui permite calcular o quanto dilatou, o quanto expandiu ou contraiu, né? Então, aqui eu tenho a variação, ao passo que com esta expressão, que nasce a partir desta soma aqui, ó, esta soma aqui, vendo a lógica,
me permite chegar a uma expressão mais específica e de uso direto para determinação de comprimentos finais. Então, aplicando a este nosso problema aqui, o comprimento final dessa haste que empenou aqui do exercício, a gente tem que vai depender de L0, 3,77 metros, que multiplica 1 mais o coeficiente de expansão linear do material, 25 vezes 10 a menos 6, graus Celsius na menos 1, vezes a variação de temperatura, que já foi diretamente informada, 32 graus Celsius. Dimensionalmente, é razoável a gente inferir que o comprimento final vai ter que ter a mesma unidade do comprimento inicial, assim como a dilatação ΔL é uma variação de comprimento, ela necessariamente terá a unidade do comprimento inicial, o que nos faz relembrar que o coeficiente alfa de dilatação linear tem que ter uma unidade tal que simplifique com a unidade de variação de temperatura. Então, aqui, graus Celsius vai simplificar com graus Celsius na menos 1, que também é conhecido como grau Celsius recíproco, tá? Ou seja, é necessário eliminar daqui a unidade de temperatura em função do seu inverso, para de fato ter coerência dimensional. Bem, a resolução numérica aqui vai resultar os 3,77 metros, que é isso aqui vezes 1, mais tudo isso aqui vezes 3,77. Então, aqui, fazendo esse produto 3,77 vezes alfa vezes ΔT, nós chegamos num valor de 3,016 vezes 10 na menos 3 metros, porque vejam que isso aqui também está multiplicando esse produto aqui. E nesse caso aqui, o que nos leva a um comprimento final de 3,77, 30, 16 metros, ok? Bem, trazendo esses valores para cá, nós já vamos ver que a nossa variável x, por enquanto, ao quadrado, então vai ser metade desse comprimento final aqui, então vai ser 1,8865, 1,8865 metros ao quadrado, menos, isso aqui passa para cá subtraindo, a metade de L0, que é 1,885 metros, também ao quadrado. Então, resolvendo para x e também já, então, fazendo a raiz desta soma aqui, não vou colocar aqui, né, para não atrasar a gravação. Então, chegamos aqui num valor de x da ordem de 0,0754 metros, mas para termos uma noção mais concreta de quanto é essa elevação de temperatura, vamos converter para centímetros, e aí a gente chega aqui numa elevação de 7,54 centímetros, ou seja, não é tão pequena, considerando o quê? Que na projeção dessa barra aqui não foi deixado uma folga, um vão, para compensar a tensão térmica que ocorre no material.